Quero continuar essa série de mensagens, como Deus quer que a gente o sirva. É a segunda mensagem. Na primeira mensagem eu abordei um tema, um tópico sobre a humildade. Não foi isso? Quem estava aqui comigo, diga amém. Então, na primeira mensagem, eu abordei sobre a humildade. Nessa segunda mensagem, nós vamos abordar sobre o fervor. Fervor. Você pode dizer a palavra de novo comigo? 1, 2, 3. Fervor. Como Deus quer que nós o sirvamos? Deus quer que a gente sirva Ele com humildade, como eu disse aqui na primeira mensagem. Mas Deus quer que a gente sirva a Ele com fervor. Fervor, fervura. Fervor, fervura, sabe? Quando a panela está fervendo. Fervura, apetite. Apetite, vontade. Como Deus quer que a gente o sirva? Com vontade, com desejo. Fervor, desejo. Então, eu quero que você grave bem o tema, que está em cima. Como Deus quer que a gente o sirva? Não precisa fixar os olhos aqui embaixo ainda, tá? Daqui a pouco nós vamos falar isso aqui embaixo. Mas como Deus quer que a gente o sirva? Com fervor. Olha o que Eclesiastes 9:10 vai dizer. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque lá na sepultura, para onde você vai, não há obras, não há indústrias, nem ciências, nem sabedoria, de forma alguma. Olha o texto. O texto vai dizer que tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. O texto está dizendo que eu e você, quando pegarmos alguma coisa para fazer, temos que fazer com fervor. Com fervor. As forças que nós temos é o fervor que temos. Agora preste bem atenção. Tem muita gente, irmãos, que é muito devagar. É devagar demais. Tem muita gente que coloca barreira em tudo. Tem muita gente que pensa demais para agir. Tem gente que pontua demais as coisas, mas, peraí, deixa eu ver. Deus está dizendo para você nessa noite, aqueça, acenda o seu fervor para fazer as coisas para Ele. Não faça as coisas se não for com fervor. É assim que Deus quer que a gente faça. Nós temos que deixar de lado a nossa vagareza, de lado aquele momento que a gente fica introvertido dentro de nós. Nós temos que começar a ferver dentro de nós para fazer as coisas para Deus. Eu e minha esposa, nós temos uma dificuldade, de certa forma, nós temos uma certa dificuldade de lidar com gente mole demais. Eu estou falando de gente mole demais. Tudo para ele é barreira, tudo para ele tem porém, tudo para ele tem que pontuar as coisas. Se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, diga como Isaías: eis-me aqui, usa-me. Faça com fervor. Como Deus quer que nós o sirvamos? Com fervor. Olha Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no seu cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11 está dizendo para mim e para você: não seja devagar, não seja mole, deixa de ficar pontuando demais as coisas. Olha o que o texto termina dizendo: seja fervorosos no espírito, e termina falando servindo ao Senhor. Então, para servir a Deus, tem que ser com fervor.
Você pode fazer qualquer coisa na sua vida devagar. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida com moleza. Mas quando você diz, eu vou servir a Deus, tem que ser com fervor. Estou dizendo aqui simbolicamente, em tese, porque na verdade, nada que você quer alcançar sucesso na vida, você deve empregar moleza. Nada que você vai querer alcançar futuro glorioso, você deve empregar barreiras. Mas eu estou dizendo para você, se você tiver que fazer alguma coisa devagar demais, se você tiver que fazer alguma coisa com muita moleza, faça as coisas da vida terrena. Quando diz respeito às coisas da vida espiritual, faça com fervor. Faça com fervor. De que forma Deus quer que a gente o sirva? Com fervor. Quanto fervor você está usando para Deus? Quanto fervor você está empregando quando você vai fazer alguma coisa para Deus? Agora eu entro no que está aqui na parte de baixo. Eu estava analisando uma coisa. Quando você pega a panela e coloca água na panela e coloca para ferver, essa ebulição que a água vai gerar através do fogo, ou o fogo vai gerar na água, essa ebulição que é o fogo está aquecendo a água, chega um certo grau que a água começa a ebulir, ferver. Ebulição é fervura. Com 100 graus, a água começa a gerar a sua ebulição, a sua fervura. Só que eu estava estudando uma coisa. Quem aqui sabe o que é pressão atmosférica? Quem aqui sabe o que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica, deixa eu dar uma ideia para você aqui. A pressão atmosférica, esse recipiente de água aqui que eu estou na mão, ele está me dando uma certa pressão para baixo, certo? Com certeza eu não aguento ficar com isso aqui na mão por muito tempo. Por quê, pastor? Porque tem uma pressão para baixo, não é para cima. Para cima quem está fazendo a pressão sou eu, para manter ele no ar. Agora, ele, o peso, a gravidade está jogando ele para baixo. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é exatamente quando o vento sopra para baixo. Uma cidade litorânea onde há mar, geralmente a pressão atmosférica é maior. Você pode ver, você vai numa praia, o vento lá na praia sopra mais forte do que em qualquer outro lugar. Porque lá na praia há uma pressão atmosférica. Escute, quanto mais pressão atmosférica, mais frio vai ficar o lugar. Quanto menos pressão atmosférica, mais quente vai ficar o lugar. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu volto na vasilha com água no fogão. Se você começar a ferver uma água dentro de uma vasilha num fogão, em uma cidade ou um lugar que a pressão atmosférica é pouca, a água vai ferver com menos do que 100 graus. Se você colocar uma panela com água num fogão, aonde a pressão atmosférica é maior, porque é mais frio, a água vai precisar de chegar aos 100 graus para que a sua fervura aconteça. E eu aprendo uma coisa muito interessante, que eu trago aqui para mim e para você neste lugar, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para a sua vida, para a minha vida com Deus, para a sua fé. Quando a gente traz para esse nível de fé e espiritual, você vai ver que um cristão, ele vai ferver a sua fé o tempo todo, caso ele não esteja debaixo de pressões atmosféricas. Vou falando no nível espiritual, simbolicamente o que eu estou falando, eu quero que você leve para o mundo espiritual. Se o cristão está debaixo de uma pressão atmosférica espiritual muito forte,
ele vai demorar a ferver a sua fé. Eu vou colocar em miúdos para você. Imagina que você é uma pessoa que anda mais com gente que fala besteira do que com gente que tem a boca santificada. Pressão atmosférica espiritual para baixo. Você vai demorar a ferver, irmão, para Deus. Imagina que você é um cristão que ora pouco. Então, se você ora pouco, você tem pouca intimidade com Deus. Pressão atmosférica do mundo sobre você. Você vai esfriar. Vai demorar a ferver. E isso se ferver. O que eu estou falando aqui essa noite? Que Deus quer que a gente o sirva com fervor. Deus não quer que eu e você entramos na sua presença, entreguemos a vida para Ele e continuemos da mesma forma quando nós chegamos aqui. Deus quer que o tempo passa, os dias passam, os meses passam, e cada dia que passa, cada mês que passa, o crente fica mais fervoroso, o crente fica mais crente, o crente acredita mais em milagres, o crente esteja mais na presença do Senhor. É assim que Deus quer você. Agora eu vejo muito o quê? Quanto mais o tempo passa, parece que mais a pressão atmosférica, espiritualmente falando, do mundo está sobre os cristãos, e eles estão frios, calculistas. Para Deus calcula tudo. É chamado para alguma coisa, ele calcula. Que dia é? Que hora é? Não sei, eu acho que não vou poder. Nós estamos cada vez mais calculistas. Por quê, pastor? Porque nós estamos cedendo à pressão atmosférica espiritual do mundo. Como Deus quer que a gente o sirva? Com fervor. Agora preste atenção, dependendo com quem você anda, eu disse aqui para você, você vai ferver ou não. Dependendo de quanto você investe na sua vida espiritual, a sua fé vai ferver ou não. Quem quer aqui essa noite sair desse culto de ceia, dizendo consigo, eu quero ser um crente fervoroso, diga amém aí. É verdade, irmão? É verdade? Então você não vai permitir que nenhuma pressão do mundo venha apagar sua fervura para Deus. Você não vai permitir que nenhuma pressão atmosférica espiritual do mundo venha apagar sua fervura para Deus. É interessante que eu coloquei essa expressão aqui no final, 100 graus. A pressão atmosférica não vai me parar. Eu vou sair aqui da frente para vocês verem. 100 graus. A pressão atmosférica não vai me parar. Conta até 3, vocês vão ler isso aqui em voz alta, mas muito alta mesmo. Essa parte de baixo. 1, 2, 3. Tá fraco, para aí. Tem mais gente aqui do que isso. Fervura, irmão. Cadê o fervor? Tô pregando sobre fervor. Cadê o fervor de vocês, gente? 1, 2, 3. Daqui para frente eu vou perguntar para vocês isso aqui até o final da mensagem. Eu quero que vocês repitam. Tá bom? Amém? Agora, quanto mais as situações, coisas, pessoas, circunstâncias estiverem contra a nossa fé, mais difícil será para que nós sejamos cristãos fervorosos. Porque quanto mais pressão atmosférica existir, mais difícil vai ficar a fervura da nossa fé. E aí eu aprendo outra coisa. Isso também vai significar que quanto menos contato eu tiver com situações, coisas, pessoas, circunstâncias que tentam contra a minha fé, mais fácil o meu fervor vai surgir diante de Deus. Qual é a medida do seu fervor? Vamos melhorar esse fervor, irmãos. Qual é a medida do seu fervor? 100 graus aí, coloca 100 graus nesse negócio aí. É para dar aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleglória! Aí a preguiça é tanto que aí para não dar aleluia e glória a Deus, você para aleglória. Coloca pressão, contrário à pressão que o mundo tenta colocar nas nossas vidas, meu irmão. Não deixa as coisas te parar. Uma coisa que eu aprendo, a única água
que não permite que você fique do mesmo jeito, se ela cair em você, é a água fervente, meu irmão. A única água que não permite que você fique do mesmo jeito, se ela cair sobre você, é a fervente. Você pode jogar água fria, pode jogar água meia morna, pode jogar água morna. Se você jogar água meia morna e morna, pior ainda, porque aí é que a pessoa vai ficar acomodada. Ai, que alegria, que água gostosa. Agora, entra debaixo de uma água fervente. Você chega perto de crente fervendo, o que acontece? O que acontece se você chegar perto de crente fervendo e você está todo borocrochô? Mas borocrochô. Aí você chega perto de um crente fervendo, você vai ferver junto com ele. Porque não dá para ficar parado perto de quem está fervendo. Não dá para ficar calado perto de quem está adorando. Então nessa noite eu convido você a abrir a sua boquinha linda, a sua voz linda e soltar para Deus glórias e aleluias neste lugar. Porque Deus não chamou cristãos, crentes, para serem moles, devagar. Deus quer que você ferva contra o mundo, ferva contra a frieza espiritual que o mundo está pregando dentro das igrejas. Eu vejo muito, eu acho que você também pode ser que esteja vendo também, muito cristão acomodado, porque estão com a sua fé morna. O que a Bíblia vai dizer em Apocalipse? Porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que Deus está dizendo com isso? Você não é frio, porque se for frio, realmente você não está aquecido e você não crê mesmo. Se você é quente, então eu, Deus, estou vendo que a sua fé alcança o seu milagre. Você não é frio, você não é crente, ou você não é quente, você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. E aí sabe o que eu vejo muito? É muito crente hoje que está morno. Por que morno, pastor? Porque o morno é um lugar acomodado, é um lugar de comodismo, é um lugar bom de se estar. A mornidão, de certa forma, é um lugar bom. Porque quente demais, quente, aquecido, fervendo, pode espantar. E às vezes é por isso que, de repente, muitas pessoas acham que a palavra do pastor é dura demais. Pastor, eu acho que eu tinha que pregar uma palavra mais de amor para a igreja vai esvaziar, vai nada. Os crentes aquecidos e fervendo não saem deste lugar enquanto eu estiver pregando verdade aqui não, meu irmão. Crente frio, quando ouve o pastor pregar a verdade, sai. Crente aquecido fala, é isso aí, pastor, estou com você, eu também penso desse jeito. Aí a gente vai ver hoje muita gente assim, acomodado, no possível acômodo. Não ora pela casa, não ora por si mesmo, não ora por nada, não ora pelos que estão à sua volta. Vem para a igreja, só ouve, mas não estuda nada da palavra. Senta nas cadeiras, ouve o pastor pregar, ouve o pregador pregar. Lê a Bíblia com a igreja, mas não lê sozinho em casa. Estuda a Bíblia no culto, na pregação, mas não estuda sozinho em casa. Está morno. Você está morno, irmão. Se você está lendo a Bíblia 3 vezes na semana, você está morno. Se você está lendo a Bíblia 4 vezes na semana, está começando a aquecer. Se você lê a Bíblia todo dia da semana, você está fervendo. Você está morno. Se você é aquela pessoa que só ora em casa, está morno. Só ora no monte, está morno. Mas se você é aquela pessoa que tem prazer em orar com seus irmãos na igreja, está quente, está fervendo. Essa é a segunda mensagem da série, como Deus quer que a gente o sirva. Como Deus quer que a gente o sirva. Tem pessoas que se alguém for nele para cumprimentar, bem. Se não for, amém. Porque quando a pessoa não vai cumprimentar a pessoa, ele acha melhor ainda. Se for me cumprimentar, passou, bem. Se não vier me cumprimentar, amém. Você está morno.
Porque se o irmão não vem te cumprimentar na igreja, você vai nele. Isso é crente fervente. Se o irmão não vai te cumprimentar, você vai, porque você é fervoroso. Se vier me cumprimentar, bem. Se não vier, amém. Tá morno, ou tá frio, não sei, de repente pode ser que tá frio, né? Sei que tá frio. Adora pouco, serve pouco, cultua pouco, ora pouco, prega pouco, vigia pouco, ama pouco, santifica pouco, tá morno. Você tá morno. Como é que Deus quer que a gente o sirva? Fervente, fervoroso. Qual é a medida do seu fervor? Primeira Coríntios 14:12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Presta atenção nisso aqui. O texto vai dizer, vós deseja os dons? Deseja. Adquiriu? Adquiri. E agora? Parei, pastor, é só até aqui mesmo. A Bíblia está dizendo que você está morno. Sabe por quê? Se você adquirir os dons, abundais nele. Você tem que crescer no seu dom. Você prega, todo dia tem que estudar, pregar cada dia melhor do que o outro. Você canta, tem que cantar todo dia melhor que um dia o outro. Abundai no seu dom. Olha só, é o texto de 1 Coríntios 14:12, gente. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Abundar é crescer, abundar é crescer. Não dá para você fazer uma coisa toda a vida e achar que está bom toda a vida. Você tem que fazer uma coisa e está insatisfeito. Eu tenho que melhorar. Todo mundo está te parabenizando. Parabéns, pregou bem demais. Parabéns, cantou bem demais. Parabéns, seu trabalho é bem feito na igreja. Aí amanhã você fala, não, eu tenho que melhorar. Porque você tem alguma coisa na mão, você vai superabundar nisso. Isso é fervura. Isso é fervor. Deus quer que a gente faça assim. Aí sabe o que o texto termina dizendo? Do versículo 12, 14, 1 Coríntios. Se você tem um dom, procure abundar nele. Olha o que termina o texto dizer. Por que Deus quer que você sirva a Ele com fervor? Eu vou dizer para você, primeira coisa, por que Deus quer que você sirva a Ele com fervor? Porque todo cristão que serve a Deus com fervor, quando ele vai fazer alguma coisa, você nunca vai ver ele fazendo do mesmo jeito. Aí sabe o que acontece? Quando ele faz todo dia melhor do que o outro, aí o texto termina dizendo, para a edificação da igreja. Só quem faz as coisas abundante edifica a igreja. E aí você vai fazer um trabalho para Deus, você vai servir a Deus do mesmo jeito a vida toda, irmão. Você vai fazer um trabalho para Deus, vai servir a Deus a vida toda do mesmo jeito. Que edificação você vai trazer para a igreja? Isso é Bíblia, eu não estou falando de mim, estou falando da palavra de Deus. Porque se você tem um dom para fazer para Deus, faça ele melhor todo dia. Ou, pastor, como é isso, pastor? Pode ser alegre, você pode vir fazer alguma coisa alegre, feliz. Você está feliz por você ter aquela oportunidade, você está feliz por ter, de repente, estar fazendo alguma coisa no reino de Deus. Então todo dia você faz com uma felicidade intensa. Sabe o que acontece? A igreja é edificada. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Se tem um ser que ama a igreja, esse ser se chama Deus. Se você fizer um bem para a igreja, o ser que ama a igreja vai te abençoar. E qual é o bem que você faz para a igreja? Fazendo com fervor. Como está o seu fervor? Não, você está diminuindo cada vez, irmãos. Como está o seu fervor? Peraí. Se você tiver com raiva de mim, porque eu estou pregando uma palavra dura aqui, eu não te peço perdão, eu só lamento. Não vou falar não. Não vou falar não. Como está o seu fervor? Eu duvido que depois desse culto, alguma pressão atmosférica, espiritualmente falando, deste mundo vai fazer com que a sua fervura com Deus venha diminuir. Eu duvido que a sua fé vai minguar a partir desse culto, se você der lugar a essa palavra. Eu duvido!
Então, infelizmente, nós estamos, com muitos entre nós estamos dessa forma, não desejando abundar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O nosso fervor pelas coisas de Deus, muitas das vezes, não está no 100 grau, está no 50 grau. E o 50 grau não vai servir. Desculpa eu te falar isso aqui. Desculpa eu te falar. Se você quiser servir a Deus com 50 graus aí nessa panela com água aí, isso é morno, gente. A Bíblia diz que Deus vai vomitar da boca dele. Eu não acredito que você vai querer ser vomitado da boca de Deus. Ferve esse negócio aí. Quando você vir para o culto, vem feliz, vem todo felizão, toda felizona. Chega ali naquela porta ali, faz a diferença no a paz do Senhor que você vai dar. Quando você pegar na mão do seu irmão, o irmão fala assim, rapaz, pegou diferente hoje. Alguma coisa está fervendo. O nosso fervor pelas coisas de Deus, muitas das vezes é de 50 graus. Mas pelas nossas coisas é 100. 100 graus. Pode chamar para o churrasco para você ver 100 graus do irmão. A carne é minha. Pode deixar que a carne eu dou. Não. Deixa comigo o carvão é comigo. Eu empresto a churrasqueira. A casa, deixa que eu dou a casa, você dê a casa. Quem vai dar a coca? Não, a Coca-Cola deixa comigo mesmo. 100 graus, pelo amor de Deus. É 100 graus. Deus está dizendo, muda essa história. 100 graus tem que ser para mim, meu filho. 100 graus tem que ser para as minhas coisas. 100 graus tem que ser para a sua fé. Porque Deus quer que a gente sirva Ele com fervor, para que as coisas que a gente fizer para Ele saiam perfeitas. A carta de Timóteo, a segunda carta, 1:6, diz assim, por cujo motivo te lembro que desperte o dom que Deus deu que existe em você, pela imposição das minhas mãos. Olha o texto. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom. Desperta. Sabe o que ele está dizendo isso aqui? Ele está admoestando alguém que está apagado, está morno, está frio. Desperta. Acenda. Desperta o dom que há em você. A Bíblia tem muito mais de 100, de 150, de 200 admoestações a você sair de um comodismo, de um lugar abaixo para um lugar superior ou para uma vida de fervor. A Bíblia tem muita recomendação, mas é muita. Deus não quer que nós terminemos a nossa vida nessa terra com o nosso fervor pelos dons dele que ele deu a gente, recebido dele, mortos dentro de nós. Imagina você, eu queria parar um pouquinho aqui só para me refletir com você. Imagina você morrer com os dons que você tem, tudo enterrado com você, e não fez nada. Morreu, os dons estavam enterrados e foi enterrado. Você já parou para pensar nisso, irmão? Já parou ou não? Qual que é o dom que eu tenho, pastor? Não sei, é você que sabe. Eu sei que você tem um dom, eu tenho certeza. Meu Deus. Deus chamou a gente para, a Bíblia vai dizer que Jesus falou, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Deus chamou a gente para fazer discípulos. Então nós temos um dom, a gente tem um dom. Não sei como que é o seu, mas você tem um dom. Qual que é a sua chamada? Como que está o seu fervor? Como que está o seu fervor? Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se pois zeloso, seja zeloso, arrepende-te. Olha só. Olha o que Deus fala na sua palavra. Eu castigo, olha só, eu repreendo todos que eu amo. Então, deixa eu só dizer um negócio para você aqui.
Vou falar aqui debaixo de um temor bíblico, tá? Depois que eu li, aí eu posso falar. Deus vai te castigar se você continuar com a sua mortidão. Estou falando debaixo do Apocalipse. Eu repreendo, eu castigo todos quanto eu amo. Deus vai te castigar se você continuar com a sua mortidão. É duro, né, irmão? Eu falei para você, eu estou com uma série de mensagens aqui que eu não posso mais parar. Eu comecei, eu tenho que terminar elas. Deus vai te castigar, irmão. E eu vou dizer um negócio para você aqui. Até agora eu não vi esse negócio acontecer. Tem gente que paga para ver demais, né, irmãos? Não é? Você quer saber de uma pessoa que jamais paga para ver? Chama-se Gilney Pires da Conceição, filho de Josenília Pires da Conceição e de Brás da Conceição. Sou eu. Eu não pago para ver, não. Eu não pago para ver. Se tem um cara nessa igreja que não paga para ver, sou eu. Vou ler o Apocalipse. Eu repreendo, eu castigo todos quanto eu amo. Aí o texto, ele não vai ficar incompleto. Aí o texto não vai ficar incompleto, porque fala, eu repreendo e eu castigo todos quanto eu amo. Mas por quê? Por que, Deus? Sê, pois, zeloso, porque Deus te chamou, Deus te salvou, te tirou do lamaçal do pecado, está te direcionando para o céu, e você está desmanzelado? Eu repreendo e eu castigo todos quanto eu amo. Sê zeloso, arrepende-te. Isso aqui é Bíblia, irmão. Se tem uma coisa que cumpre nessa terra, pode o profeta profetizar, pode o profeta ver visão, essas visões e essas profecias, pode tudo falhar. Mas se tem uma coisa que não vai falhar, é a palavra de Deus. Ela não falha nunca. A Bíblia mesmo vai dizer, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se Deus está dizendo que Ele castiga quem Ele ama, se você estiver relaxado e morno, espera que você vai ver o castigo. Agora, qual que é a grande verdade? É que para que eu e você, nós temos uma chamada de Deus, nós temos um ID de Deus, nós temos que cumprir esse ID. Por quê, pastor? É uma imposição? Eu não tenho opção. Se você decidiu servir a Jesus, não. Se você é crente, você não tem opção, não. A não ser que você quer sair para o mundo, depois, no final das contas, você se resolve. Mas se você quer servir a Deus, se você decidiu servir a Cristo, quer ser de Deus, você não tem opção. Você tem que fazer a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus se você quer ser cristão. Porque sabe qual que é a verdade? Escute quem me ouve. Porque Deus fez uma obra na minha vida, eu não sou egoísta. Deus não quer crentes egoístas. Então Deus fez uma obra na minha vida, eu vou propagar a obra que Ele fez em mim. Essa é a chamada minha. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer muita coisa na igreja não. Mas você quer saber de uma coisa? Eu estou tão feliz pelo que Deus fez comigo, que eu vou propagar esse negócio. É a sua chamada. Aí você vai ficar sentado, não faz nada. Vem de casa para a igreja, de igreja para casa, Jesus volta. Pá! Porque naquele dia diz a Bíblia que vai haver ranger de dentes, choros. Porque vai ter muita surpresa. Aquele que estava na igreja todos os cultos, ele não pedia um culto, ele era religioso demais da conta. E estava na igreja, aleluia, o aleluia mais alto da igreja era dele. Parecia que queria aparecer na igreja com o aleluia tão alto que ele tinha na igreja. Aí de repente, cadê os outros? Eu fiquei, Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu curei. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Você estava morno. Você estava morno. Aquece hoje a sua fé. Quem pode dizer amém? Qual é o seu fervor? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vi uma coisa interessante. Interessante nada, não é interessante. Não é interessante. Eu presenciei algumas coisas
estranhas. Não é interessante, está estranha. Tem uma maioria de uns crentes que quanto mais fraco espiritual ele está, mais ele se aproxima de quem está mais fraco do que ele, ou fraco como ele. Eu vi isso, eu falei, gente, não teria que ser o contrário. Quanto mais fraco, quanto mais debilitado espiritualmente você está, sem prazer, sem vontade, mais você não teria que aproximar de pessoas que estão mais perto de Deus, sim ou não? Essa é a lógica. Mas você vê uma coisa que é fora da lógica. Quanto mais frio e mais fraco o crente está, mais ele acumula ou comuna com pessoas que estão mais fracas do que ele. Faz amizade, fica fofocando nos cantos. Deus está dizendo nessa noite que para você está fraco, pastor, muito fraco. Aproxima de gente que se aproxima de Deus. Conversa com gente que conversa com Deus. Seja amiga de gente que é amiga de Deus. Não tem como você aquecer a sua fervura se você não faz isso. Então Deus está falando comigo, com você, aqueça, não continue fraco, frio, sem ferver. Qual é a sua fervura? Me ajuda com a hora, tá na hora? Me ajuda com a hora. Tem relógio aqui não. 2 Coríntios 9:2, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio. Olha só que texto lindo, gente. De vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. Agora presta atenção nisso aqui. E o vosso zelo tem estimulado a muitos. Deixa eu te falar um negócio para você aqui. Se você for um crente fervoroso, você vai estimular outros a serem fervorosos. Se você é um crente frio, você vai estimular outros a serem crentes frios. Olha aqui que é a recomendação. Eu estou feliz pela prontidão de vocês, do ânimo de vocês. Estão muito animados, gente. Eu estou muito feliz com o ânimo de vocês, viu? Viu ou não? Amém? Eu estou muito feliz com o ânimo de vocês. Você está muito animado. Sabe por quê? Porque esse ânimo aí vai fazer muitos outros ficar animados também. Por que que Deus quer que a gente sirva a Ele com fervor? Porque com fervor a gente anima mais gente. Eu fui pregar ontem lá no Senador Canedo, numa vigília. Estava lá pregando e tal, aí minha esposa foi, o Sander, a Evelyn e a Samia cantar. Aí nós estávamos lá pregando, aí eles começaram a cantar uma música bem agitada, pá, pá, pá. Aí na frente tinha uma comitiva de jovens de uma outra igreja. A igreja toda morta, parada, vigília, né? Os crentes de hoje não estão acostumados mais com vigília. Vigília só até a meia-noite, bispo. Antigamente era até 6 da manhã, hoje meia-noite todo mundo... Fervor foi embora, irmão. Estou pregando para vocês aqui, você está achando que... Estou pregando porque aqui tem... Ai, pastor, aqui tem gente não fervorosa. Não sei. Mas por aí tem um monte de gente não fervorosa. Mas na frente tinha uma comitiva de jovens de uma outra igreja, que quando a Evelyn, o Sandra, minha esposa e a Samia começou a cantar, na presença dos anjos, eles começaram a pular e dançar. Fervorosos, jovens fervorosos. E é eles pulando, animou os outros a pularem também. E a vigília, que poderia ser um caos, se tornou uma bênção, porque tinha gente fervorosa dentro da vigília. O que é que o texto está dizendo aqui para mim, para você, de 1 Coríntios 9:2? Se vocês forem animados, vão animar outros. Se vocês forem fervorosos, vão fazer outros a serem fervorosos. Porque Deus quer que você sirva a Ele com fervor, porque isso vai atrair gente fervorosa para dentro do reino de Deus. A pergunta: quem estamos ganhando com o nosso fervor? Me ajuda na hora, deixa eu ver aqui. Ainda não está não. Quem estamos ganhando com o nosso fervor? Quem estamos levantando com o nosso fervor? Quem estamos animando com o nosso fervor? Se nós não somos fervorosos, não acrescentamos no reino.
Grave essa expressão para você sair com ela daqui. Se você não é fervoroso, você não está acrescentando no reino. Está morno, está frio, está morto. Você não está acrescentando. Só acrescenta quem é fervoroso. E deixa eu dizer um negócio para você não sair daqui todo embaraçado. Ai meu Deus, o pastor quer que eu pule, que eu dance no Espírito. Não é isso. É ser um crente alegre. É ser um crente feliz com a fé que tem. É ser um crente feliz com o pastor que tem, mesmo sendo chato como ele é. É ser um crente feliz com os cultos que participa. É ser um crente feliz com tudo que Deus está fazendo na sua vida. É isso, é fervor, meu irmão. Isso é fervor. Ganhamos as pessoas pelo nosso fervor. Pregamos a palavra de Deus com fervor. Testemunhamos a Deus com fervor. Cristãos fervorosos não podem faltar. Grave isso aqui, grave isso aqui. Cristãos fervorosos não podem faltar. Faltar aonde, pastor? No retiro da igreja. Porque cristão fervoroso alegra o retiro da igreja. Cristãos fervorosos não podem faltar em uma festa da igreja. Cristãos fervorosos não podem faltar na vigília da igreja, na comemoração da igreja, nos cultos da igreja. Cristãos fervorosos não podem faltar em nenhuma ocasião, porque eles são muito importantes na ocasião. Se você é fervoroso, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando você falta, você faz falta. Se você é fervoroso, deixa eu te dar uma boa notícia. Quando você falta, você faz falta. Qual é o seu fervor? Aleluia. Evangelho de Jesus segundo Lucas 2,49. E ele lhes disse: por que é que me procurais? Não sabeis vocês que me convém tratar dos negócios do meu Pai? A chuva está meio alta. Eu estou gritando aqui por causa da chuva. Eu tenho que ser fervoroso mais do que a chuva, tá bom? É por isso que você está me vendo gritar, porque eu tenho que ser mais fervoroso do que a chuva. E deixa eu já pegar aqui um ensejo nisso aqui, que isso aqui foi Deus que plantou para mim falar sobre. Tem coisa na sua vida que é como essa chuva aqui, ó. Se você não for mais fervoroso do que isso, vai te abater, vai te matar, vai te parar. Deus está dizendo: filho, filha, o diabo, as coisas, o mundo vai mandar coisas igual a isso aqui, com barulho, com trovões, para fazer você parar. Seja fervoroso. Está me ouvindo? Porque eu estou fervoroso mais que a chuva, senão você não me ouvia. Que coisa boa, né? A palavra já deu uma... Os discípulos estavam procurando Jesus. Procurava Jesus num lugar, procurava Jesus no outro lugar, procurava em outro e não achava. Aí de repente eles encontraram Jesus. Jesus, aonde você estava? Jesus falou assim para ele nesse evangelho que eu li aqui, 2,49 de Lucas: por que me procurais? Não sabeis vocês que eu estou envolvido com as coisas do meu Pai? Sabe o que acontece hoje? O crente tem um compromisso na igreja, mas alguém ligou para ele: ei, que tal nós fazer aquela saída nossa hoje? Ele tem um compromisso na igreja. Sabe o que ele faz? Como o 100 grau dele não é para Deus, ele fala assim: culto tem todo dia,
Tem quarta-feira, tem sexta-feira, tem domingo. Conta comigo aí, estou indo. Daqui 5 minutos eu estou aí. Procuraram Jesus, não encontraram. Procuraram, não encontraram. Procuraram, não encontraram. Quando eles encontrou, Jesus disse isso a eles. Por que vocês estão me procurando? Eu estou envolvido com as coisas do meu Pai. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não vou largar as coisas que o meu Pai me colocou para me envolver com elas, para dar muita atenção para muita coisa. Eu quero me envolver aqui, estou meio envolvido, né? Então, nós desmarcamos compromissos com as coisas de Deus para atender chamadas de amigos. Mas nós não desmarcamos compromisso com os amigos para atender a chamada de Deus. O cristão verdadeiro, ele já tem seus compromissos com as coisas de Deus marcadinhos. Cristão verdadeiro tem a sua agenda com Deus marcada. Cristão verdadeiro não deixa nada atropelar suas agendas com Deus. Ele ora, ele tem seus momentos com a palavra, ele tem seus momentos com a igreja, porque o cristão verdadeiro tem a agenda espiritual pronta. Mas o cristão que está meio balanceado, meio morno, meio frio, sabe o que acontece? A agenda dele é daquela agenda assim, ó. Qualquer coisa eu risco aqui. Jogo mais para frente. Jesus está falando, o Espírito Santo está falando comigo, Deus está falando com você e comigo aqui. Que você possa dar a prioridade para Deus e não arrancá-la de volta, mesmo que o que estão te oferecendo é muito bom. É muito bom. Se alguém te chama, se alguém me chama aí, nós somos cristãos de verdade. Você não vai dar um sim antes de ver se este dia não vai chocar com coisas que você marcou com Deus. Te chamaram. Conta comigo. Peraí, irmão, peraí. Tem a ceia. Você não vai para a ceia? Você não vai para a ceia? É mesmo? Você está trocando a ceia, meu irmão. Uma das maiores festas da igreja. Já estava marcado, irmão. Não, mas já estava marcado. A ceia é todo mês, nesse dia. Você vai atropelar a ceia do Senhor, meu irmão. O cristão de verdade, se alguém chama ele, ele não vai dar um sim antes de conferir se aquele dia não tem nada com Deus. Vou repetir. O cristão verdadeiro, ele não dá um sim para uma coisa secular, particular, antes de perceber se aí já não tem alguma coisa marcada com Deus. Hoje está acontecendo o contrário. Quando nos chamam para um compromisso com as coisas de Deus, nós vamos ver se não tem nada na nossa agenda pessoal. Não é o contrário hoje? Vigília hoje. Não, nós não temos vigília, né? Vou colocar o que nós temos. Manhã com Deus, domingo de manhã, tá, irmãos? Pastor, eu vou ver se na minha agenda pessoal não tem nada, tá? Que coisa feia. Que coisa feia para cristão. Que coisa feia. Vou falar para você. Que coisa feia, meus irmãos. Você pegar uma coisa que é coisa espiritual, que é coisa relevante para a sua vida, e você dizer, eu vou ver se não tem nada na minha agenda pessoal. Que coisa feia. Deus está falando conosco aqui essa noite. Qual é o fervor? Agora deixa eu te falar um negócio para vocês aqui, já que vocês vieram. Não pense você que não vai ter pressão sobre a sua fé. Olha, presta atenção. O crente verdadeiro não fica sem pressão sobre a sua fé. Então a pressão atmosférica no nível espiritual, ela vai o tempo todo. Você vai ter pressão, não adianta, não vai. Depois que eu vim para Cristo, as coisas piora mesmo. Eu concordo, piora mesmo. E já foi gente demais que me falou isso, gente. Né, amor?
Gente, demais. Passou depois que eu aceitei Jesus, aí que piorou as coisas. Mas é lógico aí. Vai piorar mesmo, irmão. É pressão sobre a sua fé. Para ver até quantos graus aí você aguenta. É pressão. Pressão. Deus quer que nós o sirvamos com fervor. Evangelho de Jesus segundo João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou quando é dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ó, presta atenção aqui. O texto vai terminar dizendo assim, ó. Enquanto é dia, pois a noite vem, ninguém pode trabalhar. Presta atenção nesse texto. Esse texto ele é muito interessante. Porque ele vai representar algo para os nossos dias. Então, Jesus vai dizer que convém que ele faça a obra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite e que não se pode trabalhar. Essa noite aqui não é o escuro, não é a noite, tá? É o cansaço, é a velhice, é a enfermidade. Essa noite aqui é os intempéries que você não consegue vencer mesmo. Então, enquanto é dia, dia é o quê? Dia é força, dia é vigor. Quando você fala assim, amanheceu, fez o quê? Entrou o vigor do dia. É o dia, é o clarão do dia, é o vigor do dia. Então, enquanto é dia, importa que eu faça a obra do Pai que me enviou, porque a noite vem que não é permitido trabalhar. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você, é verdade. É muito verdade. Chega momento da nossa vida que vai ficando difícil, irmão. Minha esposa e eu estava conversando lá em casa esses dias, e a gente conversando, e eu falando com ela, ela comigo. Eu falei, amor, tem dia que até nós, os pastores, dá um desânimo, irmão. Aí a gente vai analisar, eu estou com 47, ela está com 30 e alguma coisa, quase chegando 40. Mas é a idade, Serginho, a idade vai chegando, e se você não tomar cuidado, vai dando desânimo mesmo. Uma moleza, uma dor na junta, um trem aqui, um trem ali. Porque a noite está chegando, a noite vai chegando. Aí Deus quer que a gente o sirva com fervor, e agora nós podemos servir a Deus com fervor, não podemos, sim ou não? Então empregue todo o fervor. Qual é o fervor? Não vai te parar, não vai te parar. Tem força, tem saúde, tem recurso, tem oportunidade, faça. Não espere tudo isso acabar, porque quando isso tudo acabar, aí vai ficar, sabe o que? A lamentação. É assim que acontece, a lamentação. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Tem força, tem saúde, tem recurso, tem oportunidade? Eu vou dizer um negócio para vocês aqui essa noite, sem medo de errar, porque eu sou o pai de vocês, eu sou o pastor de vocês, eu sei. Todo mundo aqui tem força. Todo mundo aqui tem força. Senão não estaria aqui. Todo mundo aqui tem saúde, porque não está ninguém no hospital, está todo mundo aqui. Por mais que tenha uma dor aqui, um negócio aqui, então, mas está com saúde, a ponto de poder vir. Todo mundo aqui tem recursos, sim ou não? Recursos, sim ou não? Tem? Tem recursos. Todo mundo aqui tem oportunidade, porque a igreja aqui não barra ninguém. À medida que ela quer e está na habilidade de fazer, eu deixo fazer. Não vou barrar ninguém, não vou barrar, irmãos. Não vou barrar. A oportunidade temos também. Então, o que nós estamos esperando? Por que não estamos fazendo? Faça. Porque quando tudo isso acabar aí, talvez fique só a lamentação. Só a lamentação. Por que eu não fiz antes? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Jesus nos deu vários toques relacionados ao fervor que nós precisamos ter. E um deles é esse de 9:4 do Evangelho de João. Aqui, segundo escreveu João. Convém que eu faça as obras do meu Pai que me enviou enquanto é dia. Ele está me dando um toque para a gente. Assim como eu estava fazendo a obra do meu Pai enquanto era dia, faça vocês também a obra do meu Pai enquanto é dia. Enquanto podem, enquanto tem força, enquanto tem saúde, enquanto tem recurso, enquanto tem oportunidade. Porque uma das coisas mais difíceis, irmão, é você estar numa igreja e não ter oportunidade nela. Irmão,
Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já congreguei em igreja que eu não tive tanta oportunidade. É ruim demais quando você tem uma vontade, quando você tem uma chamada. É muito ruim estar num lugar assim. Então, faça enquanto é dia. Faça enquanto há oportunidade. Não permita que as pressões atmosféricas, como o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, porque isso também é pressão do mundo, o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, o que a mente pensa, o que o mundo oferece, venha tirar o seu fervor. Não permita, isso é pressão atmosférica espiritual. Você ouve uma coisa, você vê uma coisa, você pensa uma coisa, e você vai esfriando. Para com isso. Começa a olhar para Cristo, começa a ouvir a Cristo, começa a pensar como Cristo pensa, com a mente de Cristo. Não fazemos as coisas, não conquistamos, não conseguimos nada, porque a pressão atmosférica negativa, negativismo e falta de recurso e outras coisas aí mais vão pressionando a gente não faz. E Deus está dizendo nessa noite, eu estou dando recurso para vocês, eu estou dando oportunidade para vocês, eu estou dando tempo para vocês, eu estou dando força, eu estou dando, faz. Quem garante você é Deus, quem justifica você é Deus, então faz. Porque tem muitas vezes que você vai fazer alguma coisa, alguém vai te criticar para te desanimar. E você vai desanimar, não desanime, isso é pressão, aguenta a pressão. Uma pessoa chegou em mim, na minha esposa, e falou para mim e para ela assim, eu aceito o cargo, mas eu não trabalho sob pressão. Eu falei, então o cargo não serve para você. Foi, literalmente, falei isso mesmo, falo. Nós estávamos oferecendo um cargo na igreja, e ela falou, literalmente, eu fiquei encabulado com a ousadia. Eu também falei, eu vou ter que ser ousado também. Foi ousado para falar, eu vou ser ousado para retrucar. Pastor, eu aceito o cargo, mas eu não trabalho sob pressão. Eu falei assim, então o cargo não é para você. Ué, como é que você vai trabalhar na obra e não vai aguentar uma pressão porque você está na frente de alguma coisa? Eu estou aqui pregando, eu imagino que deve ter uma pressãozinha aí embaixo. O pastor está sendo muito duro, é pressão, irmão. E se você me falar então, é mais pressão ainda, se eu não for resiliente para mim me refazer, eu vou falar, eu vou pregar mais não, vou pregar. Nada, rapaz, que nada. Vamos falar do seu trabalho, vamos falar da sua pregação, vamos falar da forma como você glorifica. Vai falar, é pressão. E você está com fervor. Porque qual é o seu fervor? Fique em pé.